Bom dia. Muito obrigada por terem escolhido esse tema. Imagino que quando vocês viram esse tema na programação, vocês devem ter ficado pensando o que será que é isso, não? Ou não? O que vocês vieram buscar nessa palestra? Me digam, só para a gente alinhar expectativas. Não gostamos demais da primeira, viemos... Eles estavam na minha palestra anterior, aí eles vieram aqui. Estou me sentindo muito honrada, obrigada. O que mais? Eu fiz workshop com você ano passado. Que legal, eu lembro de você, que legal, obrigada. Jura? Bom, eu estou aqui no Hacktown desde 2018, né? Então, que bom, muito bom, obrigada. O que mais? Você quer dúvida, né, de como é que a gente pode ser cada vez mais humano, valorizado, desenvolver, junto com a inteligência artificial, que é uma realidade. Maravilhoso. E, assim, a gente ainda tem algumas... Eu tenho algumas resistências, então é melhor entender sobre, né, para ficar mais segura. Eu veio buscar argumentos, né? Ótimo. Trabalho com inteligência artificial. Ah, você estava na outra também. Eu trabalho com inteligência artificial, eu tenho uma câmera que ela detecta sinais de sonolência para os motoristas onde eu trabalho, né? Então, quando eles estão com sono, a gente faz a interdição imediata dele na condução. Então, a gente afasta ele. Só que, assim, a gente tem alguns gaps aí, né? Como a inteligência artificial, às vezes a gente tem uns gaps e a gente tem uma equipe que fica avaliando essas imagens dessas câmeras, se de fato ele está fadigado ou não. Então, assim... Que incrível. E a responsabilidade é enorme, porque eu transporto 10 mil pessoas por dia. Qual é a empresa? Entendi. Entendi tudo agora. Né? E, assim, esse tema é muito importante. Muito. Para a gente casar ali, ter pessoas e a inteligência artificial. Gente, maravilhoso. Vocês estão no lugar certo. Só isso que eu tenho para dizer. Eu também queria complementar aqui. Dica. Não nessa relação da inteligência artificial para uma atividade do ser humano. Mas existe um questionamento muito grande e até uma resistência das pessoas de TI. O que vai ser do meu trabalho com a inteligência artificial? Perfeito. Você é de TI? Eu sou. Legal, legal. Tem uma equipe de 30 pessoas. Incrível. Eu vejo a resistência da minha equipe de ficar uma automatização por conta essa inteligência ou esse robô vai tomar o lugar do meu trabalho. Sim, maravilhoso. Você também está no lugar certo. Que bom, obrigada. Mais alguma coisa diferente disso que elas disseram? Não? Então, vamos lá. Esse tem sido o meu tema da vez, assim, né? O tema que eu tenho amado refletir, estudar sobre isso, inclusive, né? Sobre as tendências de comportamento humano em relação à inteligência artificial. Isso vai impactar a vida de todo mundo. Ou melhor, já está impactando a vida de todo mundo, né? Algumas pessoas mais, outras menos. Algumas pessoas elas têm clareza do impacto que a inteligência artificial já tem sobre a vida delas, né, como o seu caso. Algumas pessoas ainda não se deram conta disso, mas em breve elas vão saber, né? Muito em breve, inclusive. Tanto que eu estava conversando com eles agora, eles me disseram que a maioria das palestras desse ano praticamente é sobre inteligência artificial, né? Por que será? Porque a gente precisa falar sobre isso, né? Isso é realmente necessário. Então, a gente vai falar aqui sobre e agora? E o ser humano dentro desse contexto? Como é que a gente vai lidar, né, com a nossa humanidade? Né? E como é que a gente vai lidar com as pessoas? Como é que a gente vai lidar com o nosso trabalho? Como é que a gente vai lidar com as nossas relações, considerando o avanço, eu diria, agressivo da inteligência artificial? E aí, o que eu quero dizer para vocês é que nunca houve um melhor momento na história para a gente ser humano. Nunca. Esse é o melhor momento da humanidade para nós sermos humanos. Mas olha que paradoxo. Por que será que justamente agora, nesse momento, a gente está se desconectando tanto? Parece que a gente está tão conectado, né? Mas a gente está conectado com a inteligência artificial. Interessante, né? A gente está tão preocupado com a inteligência artificial que a gente está mais conectado com a própria inteligência artificial do que com a nossa própria humanidade. Bom, meu nome é Verusca.
Vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou empreendedora, sou psicóloga organizacional, trabalho há mais de 20 anos desenvolvendo líderes, times e culturas organizacionais em grandes organizações. Mas se eu pudesse resumir o meu trabalho, eu amo gente. Eu amo pessoas. Quando alguém fala assim para mim, trabalhar com gente é tão difícil, né? E aí a primeira coisa que eu penso é tudo aquilo que a gente não conhece é difícil. E a gente conhece muito pouco sobre as pessoas. A gente conhece muito pouco sobre a nossa própria humanidade. Muito pouco. E eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, quem quiser me dar um oi nas redes sociais, é só procurar por Verusca Galvão, que eu estou no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Vou começar a me arriscar no TikTok agora. Porque é um risco, né? Vou começar a me arriscar no TikTok agora também. Mas vamos lá. Bom, de um tempo para cá, parece que o mundo deu uma reviravolta, não deu? Vocês sentiram isso, gente? De quando? De quando para cá vocês sentiram que essa reviravolta começou? Pandemia. Exatamente, né? Com a pandemia, vários novos termos surgiram. Olha só. Aqui eu escolhi só alguns termos novos que surgiram no nosso vocabulário. A gente não falava sobre isso antes da pandemia, falava? Com tanta frequência, né? Então, nossa, ChatGPT, então, virou arroz com feijão hoje, né? A gente fala demais, né, sobre as soft skills, core skills, power skills. Eu vou falar para vocês o que é isso. O mundo Bunny. Alguém já ouviu falar no mundo Bunny? Sim, né? O novo mundo VUCA. Né? Antes a gente chamava esse mundo de mundo VUCA, né? Que era uma muvuca, certo? Hoje deram o nome de mundo Bunny, na verdade, né? De mundo VUCA para mundo Bunny, porque ele ficou um pouquinho mais difícil. Então, Bunny significa, né, um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Olha que loucura. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Tá difícil ser humano, né? Tá complicado. A gente está ouvindo muito sobre inovação. A pandemia trouxe muitas questões de inovação. As organizações estão desesperadas por inovação. E elas não sabem o que fazer. Olha que interessante. Elas estão investindo desesperadamente em inteligência artificial. Será que esse é mesmo o caminho para se diferenciar no mercado? Vão pensando aí. A gente está ouvindo muito sobre lifelong learning, né, que é a nossa capacidade de continuar aprendendo, de desaprender para aprender, de entender que a gente nunca vai conseguir saber tudo, que a gente precisa de outras pessoas para ajudarem a gente no nosso conhecimento. Alguém já ouviu falar na expressão useless class? Então eu vou apresentar essa para vocês. Useless class significa a classe sem utilidade. Existem estudos que já mostram para a gente que a gente vai ter um grupo de pessoas no mundo que não vão ter utilidade nenhuma. Isso me corta o coração de pensar que existe essa possibilidade por causa da inteligência artificial. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial ela nos apavora nesse quesito, ela traz também muito tempo para a gente. Ela traz recursos. Ela traz condições para a gente que a gente não teria antes. Por exemplo, eu consigo escrever um texto hoje que eu demoraria talvez algumas horas para escrever um artigo. Se eu pedir direitinho para o ChatGPT, ele escreve para mim em 5, 10 minutinhos. Então, se eu souber utilizar, por exemplo, a inteligência artificial, eu ganho muito em tempo, certo? Mas existem já algumas tendências de mercado, de futuro do trabalho, que dizem que a gente vai ter uma classe de pessoas no mundo que não terão utilidade para o trabalho. Isso é impossível, na minha percepção. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode. Isso não vai acontecer. Burnout, então, está na moda, né? A gente descobriu que a gente já teve burnout e não sabia. Mas alguém além de mim? Eu descobri, inclusive, né, que isso era burnout. E olha que eu sou psicóloga, né? Continuei trabalhando, no caso. Exatamente, mas mentira, eu fui me tratar, né? Mas a gente descobriu que existe uma síndrome que é causada pelo trabalho que se chama burnout, né? Que é um conjunto de sintomas, um conjunto de problemas que acometem a nossa saúde física e mental e que trazem para a gente um esgotamento a ponto de nos inutilizar, a ponto de fazer com que a gente se sinta incompetente. Não que a gente não é incompetente, mas quando a gente tem burnout, a gente se sente incompetente.
E se a gente não souber o que fazer com isso, a gente vai chegar, né, na disfuncionalidade total, que obviamente não é o que a gente quer. Home office e trabalho híbrido virou uma grande polêmica, né? Então, a gente nunca falou tanto sobre home office. Trabalho híbrido, então, nem era algo que a gente falava. A pandemia ela adiantou muita coisa. Ela trouxe para a mesa muitos temas que, sem a pandemia, a gente não estaria falando a respeito. A gente não estaria falando sobre trabalho híbrido se a pandemia não tivesse acontecido. A gente não teria tantas conversas sobre inteligência artificial se a pandemia não tivesse acontecido. Então, ela adiantou muitos processos, né? adiantou muitas realidades. Então, várias ideias, né? Vários temas relacionados à conexão, pertencimento, sobre a forma como a gente utiliza a tecnologia, sobre o valor dos nossos relacionamentos, estão sendo trazidos para o centro das conversas. Há mais de 20 anos eu trabalho em grandes organizações. E olha só que interessante, né? Já há uns 10 anos eu tenho falado que o tema das relações humanas, né, seria pauta no futuro do trabalho. Muita gente, eu dou aula para executivos também. Muitos executivos falavam para mim, você está louca, imagina. Né? Isso não é importante. Hoje, a gente tem um índice de turnover, né, e absenteísmo gigante nas organizações porque as pessoas estão adoecendo mentalmente, psicologicamente. O que será que está acontecendo? Onde a gente não está olhando? Para onde a gente não está olhando? O que a gente está deixando passar que a gente não está percebendo? E olha só, né? Hoje eu falo para esses executivos que eu dava aula há um tempo atrás, então chegou a hora. Né? Se você não queria falar sobre isso, agora você é obrigado a falar. Inclusive, para os líderes, né, a inteligência artificial vai trazer mais tempo para que eles possam cuidar das pessoas. Antes, tinha algumas desculpas. Né? Tenho muito trabalho, muitos processos, né? Muitos projetos, muitas reuniões. A inteligência artificial vai ajudar bastante a liderança a desopilar, né, essa carga de trabalho. O que vai sobrar para a liderança é cuidar de pessoas, por exemplo. Os processos, muito provavelmente, vão ser cuidados pela inteligência artificial. Então, chegou a hora da gente trazer a nossa humanidade completa para o trabalho. Quem é que estava esperando por esse momento? Só vocês? Gente, sério, eu estava esperando muito por esse momento. Eu sabia que ele ia chegar, né? E chegou o momento da gente falar sobre a nossa humanidade. E uma das pautas que a gente tem hoje, né? Como é que a gente pode usar a tecnologia para melhorar as nossas relações no trabalho e também nas nossas vidas? Porque a gente está utilizando a tecnologia, mas será que a gente está utilizando da melhor forma possível? Será que a gente está a serviço? Será que ela está a nosso serviço ou a gente está a serviço dela? Qual é a relação que existe entre nós e a tecnologia? Então, parece que a gente perdeu de vista aquilo que é realmente importante. E a gente perdeu. Senão, a gente não estaria adoecendo. Senão, a gente não teria tantos conflitos no trabalho, por exemplo, como a gente tem hoje. A gente está preso à ideia de que a tecnologia vai acabar com tudo. Né? A gente está preso à ideia de que a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos. A gente está mais conectado do que nunca. Né? Está tudo na palma da nossa mão. Absolutamente tudo. Tudo que eu preciso hoje, os meus cartões do banco, os meus documentos, o documento do meu carro. Se eu quiser saber sobre qualquer coisa, está tudo no meu smartphone. Absolutamente tudo. Então, a gente está mais conectado do que nunca. A gente nunca teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje. As redes sociais estão cheias, né? Muita gente briga por seguidor, não é assim? Né? Tem uma briga por seguidor. Mas será que essas relações são de qualidade? Então, embora essas redes sociais estejam lotadas, falta muita qualidade nas nossas relações. Então, a conexão com a tecnologia ela não é suficiente para a gente. Tem muita gente falando sobre alfabetização tecnológica. Né? A gente vai aprender isso muito rápido, acreditem. A gente vai aprender isso muito rápido, porque né, estamos todos imersos na tecnologia. Mas qual que é o custo dessa imersão tecnológica, de pensar só sobre inteligência artificial, né, de se conectar tanto nas redes sociais? O custo disso tem sido a solidão e o esgotamento. Olha que contraditório. As pessoas estão se sentindo, e isso não sou eu que estou dizendo,
São as pesquisas que dizem que as pessoas estão se sentindo cada vez mais esgotadas e solitárias, mesmo com outras pessoas. O Brasil tem índices absurdos de depressão, ansiedade e burnout. O Brasil é o segundo país do mundo em burnout. O segundo. São Paulo é a cidade mais solitária e depressiva do mundo, e ansiosa também. São Paulo é a cidade com o maior número de pessoas que têm esses transtornos mentais, essas doenças mentais. Será que a gente está fazendo alguma coisa certa, né, com tudo isso que a gente tem à disposição? Então, a gente pode gastar milhões de dólares, como estão sendo gastos, né, em aplicativos, programas e ferramentas. As organizações elas estão investindo pesado em inteligência artificial, e está tudo bem, né, a gente precisa, mas se as pessoas não se sentirem fortalecidas, se elas não tiverem permissão para utilizar essa tecnologia de forma saudável, e isso vem do topo da organização, né, basicamente, a gente vai desperdiçar dinheiro. Eu posso ter a melhor tecnologia disponível para mim. Se eu não tiver pessoas que saibam o que fazer com isso, de nada vai me adiantar. Uma empresa ela não caminha sozinha só com inteligência artificial. Ela não caminha sozinha só com robôs. A gente precisa de pessoas operando isso de forma inteligente e, principalmente, de forma saudável. Mas e agora? As inteligências artificiais, já dizem vários estudiosos, né, do futuro do trabalho, dizem para a gente que elas vão ser capazes de fazer coisas que a gente não é. Como, por exemplo, a velocidade. Né? A inteligência artificial tem uma velocidade que a gente nunca vai ser capaz de atingir. E tudo bem. Será que a gente precisa concorrer com a inteligência artificial? A gente vai errar se a gente fizer isso. Né? Estamos errando, inclusive. Então, o que sobra para a gente? Se a inteligência artificial vai ser capaz de fazer tanta coisa, o que sobra para nós, seres humanos? O que vocês acham? Olha, quem falou isso? Uau! Qual é o seu nome? Célia. Obrigada, Célia. Sermos humanos. O que sobra para nós, seres humanos, é sermos humanos. Será que a gente sabe o que é isso? Tem gente assim, né? Será que a gente sabe o que é isso? Ser humano? O que significa ser humano? E aqui eu vou fundo, tá? Agora eu vou fundo. O que vocês acham que significa ser humano? Vocês sabem de onde vem a palavra humano? Boa. Significa ser humus. Humus é o quê? Adubo. Adubo para quê? Para as nossas relações. Se o ser humano não estiver a serviço das suas relações, ele não serve para mais nada. Enquanto a gente estiver a serviço da inteligência artificial, eu perco a minha humanidade. Eu perco aquilo que eu tenho de melhor. E é justamente isso que está acontecendo. Faz sentido isso? Muito, né? Ser humano significa ser relacional. Tem mais algum ser na face da Terra que é relacional? Tem algum bicho? Algum animal que se relaciona com a gente? Não, nenhum. Somos os únicos. Ser humano significa ser social. Nós temos necessidade de conexão, nós temos necessidade de socialização, nós temos necessidade de contato com outras pessoas. Ah, Verusca, mas e o home office? O home office também a gente tem contato com as pessoas. A gente também pode se conectar com as pessoas no home office. Isso é totalmente possível. A gente necessita, e quando eu falo de necessita, é porque nós temos a necessidade de criar vínculos. Nós não vivemos sozinhos. Quem assistiu Náufrago? Náufrago com Tom Hanks, né? Que ele sofre um acidente de avião, fica perdido numa ilha. O que o... Ah, esqueci o nome dele, do personagem. Mas... Não, o Tom Hanks. Hã? O Wilson é a bola. Eu vou chegar nele, eu vou chegar no Wilson. Mas eu esqueci o nome do personagem do Tom Hanks. Mas, enfim, o que ele fez para sobreviver? Criou o Wilson. Exatamente. Gente, ai, me arrepia. Ele criou o Wilson. Ele criou o Wilson para sobreviver. Se alguém não tinha entendido isso, agora acho que entendeu.
do que dele, é verdade. Tanto que eu esqueci. Eu sempre falo, né, dele, eu esqueci hoje. As nossas relações são uma questão de sobrevivência para a gente. Eu posso não gostar de me relacionar com as pessoas, mas eu preciso delas. Não importa, eu vou ter que aprender. É uma necessidade. Robôs se relacionam como a gente se relaciona? Não. Isso nem vai acontecer. Não vai. Então, a gente tem necessidade de criar vínculos, a gente tem necessidade de se conectar com outras pessoas, a gente tem necessidade de se envolver emocionalmente, sim. No trabalho, também. Também. Eu não suporto um ambiente de trabalho, eu, ser humano, não vou suportar um ambiente de trabalho onde eu não consiga me conectar com as pessoas emocionalmente. Quanto mais positivas e construtivas forem as nossas relações, melhores serão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos e os nossos resultados. Isso é neurociência. Eu dependo da qualidade das minhas relações para ter os resultados que eu tenho, ou para alcançar o resultado que eu quero alcançar. Eu sempre dou esse exemplo, inclusive quem estava na palestra anterior me ouviu falar sobre isso. Eu posso ir para as Maldivas, realizar um sonho, né, de fazer uma viagem carérrima, né, e ir para as Maldivas, que é um paraíso. Mas se eu for mal acompanhada, a viagem vai ser uma tragédia. Vai ou não vai? Vai. Pode ser o lugar mais lindo da face da Terra. Pode ser aqui o Rectown, que é incrível. Se eu estiver mal acompanhada, vai ser ruim. Eu posso ter à disposição os maiores especialistas do mundo aqui que a gente tem. Mas se eu estiver mal acompanhada, vai ser ruim. As minhas relações determinam a minha qualidade de vida, determinam a nossa saúde mental, determinam os nossos resultados no trabalho. E o que caracteriza o ser humano? As nossas relações. Como eu falei antes, não tem nenhum outro bicho que se relaciona. Nós somos os únicos animais que nos relacionamos. Isso nos caracteriza. Isso faz parte de quem nós somos. E se eu não aceito essa condição, provavelmente eu vou entrar em estado de sofrimento. Muito provavelmente. Entrando em estado de sofrimento, eu vou precisar de ajuda profissional no âmbito aí da psicologia e da psiquiatria. Se eu evito me relacionar com as pessoas, eu evito entrar em contato com aquilo que há de mais humano em mim e no outro. Será que a gente, então, está se conectando com a coisa certa? Será que as nossas conexões com a inteligência artificial são realmente assim tão significativas? Elas são importantes, mas elas não são o mais importante. O ponto é, a gente não aprendeu a se relacionar. Alguém aqui aprendeu? Pai e mãe? Ensinou como é que a gente se relaciona? Como é que a gente lida com os conflitos de relacionamento? Como é que a gente lida com as diferenças interpessoais? Como é que a gente lida com os gostos diferentes? Com os estilos comportamentais diferentes? E os nossos pais não têm culpa, porque eles também não aprenderam. Está tudo certo. O ponto é, daqui para frente, a gente tem consciência sobre isso. Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades, né? A gente precisa desenvolver essa inteligência relacional. E é uma inteligência. Inclusive, a gente está sofrendo no trabalho porque a gente não teve essa educação. O maior sofrimento que a gente tem hoje no trabalho, isso vai aumentar, inclusive, por conta da inteligência artificial, é porque a gente não tem qualidade nos nossos relacionamentos, porque a gente não sabe se relacionar. A nossa tendência é colocar a culpa no outro, não é? Porque fulano é um problema. Eu tenho um quadro lá em casa que tem uma frase assim: se você tem um problema comigo, o problema é seu. Você criou o problema, então resolva. A gente tem a tendência de colocar a culpa no outro. Se a gente tem um problema com alguém, o problema é nosso. É porque a gente não está sabendo lidar com aquela pessoa. A gente não está sabendo lidar com aquela relação. E a gente não aprendeu a fazer isso. E a gente sofre no trabalho por causa de problemas que são consequência dessa falta de inteligência relacional. E olha só que interessante. A Gallup, que é uma empresa, né, de consultoria de pesquisas no mundo do trabalho, no desenvolvimento de lideranças e times, ela fez uma pesquisa bastante abrangente que trouxe esses dados. Com mais de 3 milhões de pessoas no mundo.
85% das pessoas, em algum momento, deixam o seu emprego ou a sua posição para se afastar de um chefe. Ou seja, para se afastar de uma relação. Tem mais. 72%, né, dessas pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. E no Brasil, isso é uma pesquisa mundial, e no Brasil é a mesma coisa. Em torno de 75% estão insatisfeitas também. E 63% atribuem a insatisfação aos problemas de relacionamento no trabalho. Ou seja, temos consciência do que está acontecendo. A gente sabe qual é o problema. Mas a gente ainda tem... Vocês querem que eu volte? Sim. Eu vi que eu passei rápido. Pronto? Sim. O ponto é que a gente ainda tem muitos mitos sobre o trabalho que impedem a gente de olhar para essas relações, para a qualidade das nossas relações e para o problema que realmente está acometendo o mundo do trabalho. Olha só, ainda existe a ideia de que a gente precisa separar a vida pessoal da vida profissional. Ai, gente, é inacreditável, mas ainda existe essa ideia. Ainda tem gente que pensa assim, e muita gente. Ainda tem muito chefe que pensa desse jeito. Muito. E o que está por trás dessa crença, desse mito? Eu não posso ser quem eu sou. Eu não posso demonstrar as minhas emoções, porque isso incomoda. Mas incomoda porque eu não sei lidar com as minhas próprias emoções, o outro também não sabe, e isso vai gerando um incômodo em todo mundo. É por isso que, então, é melhor a gente não misturar a vida pessoal com a vida profissional. Mas isso não é possível, porque nós somos uma coisa só. Não tem como a gente fazer uma cisão em quem a gente é. Isso é esquizofrenia. Um outro mito que a gente tem no mundo do trabalho é que o trabalho não é um lugar para você se divertir. O trabalho é um lugar sério, de negócios. Não é assim? É apenas trabalho. Qual que é o significado dessa crença? O trabalho é uma chatice, mas ninguém tem coragem de falar isso. Ser divertido não significa... o trabalho, ser sério não significa ser chato. Está passando tanta coisa na minha cabeça. Ser sério não significa ser chato. Então, o trabalho não precisa ser um ambiente chato. Inclusive, ele pode ser um ambiente onde as pessoas se divertem com ele. Mas isso vai depender do quê? Das pessoas. E da qualidade das relações que essas pessoas constroem. E o que são as nossas emoções, né? O que significa não trazer as nossas emoções para o trabalho? Em termos práticos, significa menos criatividade, significa menos inovação e significa menos conexão. Nós, seres humanos, somos mais criativos quando nós estamos conectados. Eu trabalho melhor quando eu estou com outras pessoas que eu gosto. Eu produzo mais quando eu estou com outras pessoas que eu gosto. Eu sou muito mais produtiva, inclusive. Comparando, inclusive, quando eu trabalho sozinha. A minha inteligência individual, ela nunca vai ser maior do que a inteligência coletiva. Nunca, em momento algum. A inteligência coletiva de um time, por exemplo, ela se supera à inteligência individual. Faz sentido isso? Reconhecer as nossas emoções, mesmo que elas sejam negativas, né, positivas ou negativas, significa que a gente está reconhecendo que a gente é humano. Nada além disso. E por que a gente precisa separar, então, as nossas emoções do trabalho? Nós somos seres emocionais. A gente aprendeu a vida inteira o quê? Somos seres racionais, não é? O ser humano é um ser racional. Enganaram a gente. Nós somos emocionais a maior parte do tempo. Então, se nós somos a maior parte do tempo movidos pelas nossas emoções, e emoção significa algo que me move, algo que me leva a fazer algo, algo que me motiva, que me leva à ação, isso significa emoção. Nós somos movidos por elas. Então, se isso acontece a maior parte do tempo, significa que eu sou um ser emocional. E de vez em quando eu sou racional. De vez em quando. As emoções são sinais. E é muito curioso isso, né? Porque a gente está tão acostumado a pensar em dados tecnológicos e a gente não pensa nos dados humanos. As nossas emoções são os nossos dados.
As nossas emoções são as nossas informações. A forma como eu me sinto determina a forma como eu me comporto. E a forma como eu me comporto com outras pessoas vai determinar os resultados que eu vou alcançar na minha vida. E isso serve tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida profissional, se alguém quiser ainda fazer essa divisão. Mas isso funciona para todas as áreas da vida. E a gente está tão preocupado com os dados, né, da tecnologia, e a gente não sabe nada dos nossos dados humanos. A gente não sabe nada sobre a nossa própria tecnologia. E eu tenho uma boa notícia para dar. Pode ser boa, pode não ser tão boa assim, né? Mas as empresas que realmente vão prosperar daqui para frente são as empresas que vão reconhecer o valor do ser humano. Mas e a inteligência artificial? Todo mundo vai ter. Isso diferencia alguém? Ninguém. Nenhuma empresa vai se diferenciar pela inteligência artificial. Sinto muito. Nenhuma. Por quê? Todo mundo vai ter acesso. Todo mundo tem acesso ao ChatGPT gratuitamente. Isso diferencia alguém? Ninguém. O que, por exemplo, tem muita gente trabalhando com rede social, né? O que os gurus do marketing digital dizem? Os bons, tá? Os bons gurus do marketing digital dizem. Eles dizem que a gente vai conseguir produzir conteúdo no ChatGPT, certo? Certo. Então, toda a produção de conteúdo vai passar pelo ChatGPT. Pode passar. Quem vai se destacar? As pessoas que forem autênticas. Olha que incrível. Quem são as pessoas autênticas? São as pessoas que são humanas, que demonstram suas fragilidades, a sua vulnerabilidade, as suas emoções, que demonstram quem são de verdade. E as empresas que vão realmente prosperar daqui para frente são as empresas que estão colocando o ser humano no centro, que é o lugar que a gente deve ter. E quais seriam os ganhos, né, desses relacionamentos positivos de uma forma prática? Bom, são inúmeros, né? Pessoas com relacionamentos significativos, né, são pessoas que têm uma taxa de engajamento maior. Porque, obviamente, que quando eu vou falar com a liderança, eu preciso falar disso aqui. Por que eu preciso investir em bons relacionamentos? Porque você vai ter um engajamento maior. Simples assim. Porque as pessoas, quando elas têm bons relacionamentos, elas são confiáveis. Olha que incrível. Nós somos mais confiáveis quando nós temos bons relacionamentos. E olha que interessante, a gente tem uma maior probabilidade de compartilhar informações. Se eu sou capaz de compartilhar informações, eu sou capaz de colaborar, eu sou capaz de aprender, de ensinar. E nós precisamos desse processo de aprendizagem recorrente em qualquer empresa, principalmente por causa do avanço da inteligência artificial, principalmente por isso. E o que as empresas ganham com tudo isso? Né? Ah, Verusca, mas isso é papo de abraçar árvore, de psicóloga. Né? Eu escuto isso, tá? Eu estou dizendo isso porque eu escuto muito isso. É papo de psicóloga para abraçar árvore, né? Pode ser também. Mas o fato é que as empresas vão ganhar tudo aquilo que elas estão buscando e não sabem como. Bem-estar, longevidade, felicidade no trabalho, conexões autênticas, melhores resultados, saúde mental, empatia, criatividade, um propósito compartilhado, ou seja, todo mundo remando junto para o mesmo resultado, o impacto positivo, ESG, pode ser o nome disso, né? Inovação e crescimento. Elas querem um resultado. As organizações querem que isso aconteça, mas elas não sabem como conseguir alcançar esse resultado, que é o que elas desejam. Eu estou esperando vocês tirarem foto, tá? Só por isso que eu estou. O que talvez, né, as grandes lideranças não saibam ainda é que a qualidade das nossas relações determina a qualidade dos nossos resultados. Eu posso ter a melhor estrutura do mundo, inclusive as melhores inteligências artificiais, mas se eu não tiver pessoas que se conectam entre si, pessoas que se relacionam bem e que são, por causa disso, justamente, né, mais competentes, eu não vou tirar proveito do investimento da inteligência artificial. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Quando você falou da equipe de TI, né, eu sempre penso, né, há um tempo atrás, a equipe de TI trabalhava meio que sozinha na empresa. Né? E, de um tempo para cá, a equipe de TI é muito demandada. Né? E são profissionais, principalmente os mais velhos, eu percebo assim, que eles têm dificuldade porque eles ficaram muito tempo, a vida toda, trabalhando sozinhos. E agora eles estão reaprendendo a trabalhar com outras pessoas, porque eles estão aprendendo a se relacionar. Faz sentido isso? Total, né? Para mim, assim,
É muito incrível ver essa transformação. Mas como é que a gente faz essa transformação acontecer? A gente precisa garantir que isso aconteça em 3 níveis. Espero chegar no terceiro para vocês tirarem foto, tá? A gente precisa que essa transformação aconteça em 3 níveis. No nível individual, porque nós somos individuais, nós somos indivíduos, então a gente precisa de senso de pertencimento, a gente precisa sentir que a gente faz parte, a gente precisa sentir que a gente é reconhecido, a gente precisa sentir que a gente é valorizado. Faz sentido? Mas tem outros 2 níveis. Essa transformação precisa acontecer no nível coletivo. Nós estamos o tempo inteiro nos relacionando. Se a gente não investir o nosso tempo e o nosso dinheiro na qualidade das nossas relações, também não vai adiantar investir tanto no individual. E o que a gente percebe nas organizações é uma tendência de investir ou no indivíduo, demais, né? A gente precisa trabalhar um indivíduo. Quando você trabalha demais o indivíduo, você trabalha com pessoas que se tornam individualistas. Quando existe esse desequilíbrio no investimento do desenvolvimento das pessoas. Mas também tem um terceiro nível. Agora vocês podem tirar foto. É o nível organizacional. A gente precisa garantir que os processos, os sistemas, a tecnologia esteja conectada com as relações humanas. Se a gente criar uma cisão entre a tecnologia e as pessoas, a gente vai continuar não avançando. A gente também vai ter problemas. A tecnologia não vai resolver todos os problemas que a gente tem. Jamais. Jamais. Existe uma parte que só a gente consegue fazer. Só nós, seres humanos, conseguimos fazer. E essa parte é a qualidade das nossas relações e das nossas conexões humanas. E por onde que a gente pode começar? Por onde vocês acham que a gente pode começar? Por nós mesmos, né? Mas e na empresa? Tem alguém que é mais responsável por isso? A alta liderança. Exatamente. É claro que, quando a gente fala em liderança, a gente fala na liderança individual. Quando eu falo naqueles 3 níveis de transformação, são 3 níveis que passam pela liderança individual, a liderança coletiva e a liderança organizacional. Mas de onde vêm as decisões? Vem do operador de máquina? Não. Vem de onde? Da alta liderança. Vem do CEO, vem, né, dos presidentes, dos diretores, da gerência sênior. As decisões vêm de cima. Por onde essa transformação precisa acontecer? Pela alta liderança. Mas como? Enquanto a liderança não desenvolver comportamentos funcionais, comportamentos saudáveis, eu vou continuar olhando para cima e falar, mas aquela pessoa não está aqui. Aquela pessoa não está na mesma página. Enquanto eu era RH dentro de empresa, eu lembro que eu ouvia assim, Virusca, mas o meu chefe não está nesse treinamento? Eu ouvi muito. Quer dizer, eu escuto até hoje. Mas por que a liderança não está passando por esse treinamento também? Percebem? A liderança precisa modelar os comportamentos que são saudáveis dentro da organização. Modelar significa ser modelo, ser exemplo. A gente precisa criar uma cultura dentro da empresa humanizada. A gente precisa criar uma cultura de relações humanas. Tem tanta gente falando de cultura de inovação, balela. A inovação ela não acontece se as nossas relações não forem de qualidade. Eu não sou inovadora, eu não sou criativa se eu não estiver num ambiente que eu gosto de estar. Esquece. O que vai acontecer? Eu posso até, por um determinado tempo, ser funcional. Eu posso até, por um determinado tempo, ser criativa. Me obrigar a trabalhar bem com outras pessoas, mas isso tem um prazo de validade. Porque eu vou cair onde? No esgotamento. A gente não consegue se manter criativo, produtivo, funcional com relações que não sejam de qualidade. É simplesmente impossível para a gente. E não adianta a gente se trancar num quartinho, porque a gente vai ser demandado pela vida a se relacionar com outras pessoas. Então, a liderança precisa modelar essa cultura de relações humanas dentro da organização, demonstrando quem eles são, demonstrando a vulnerabilidade deles.
demonstrando as emoções deles. E, geralmente, hoje isso já mudou bastante, né? Mas ainda a gente tem presidentes de empresas que tem aquela sala grande, né? Que tem uma secretária que é praticamente um cão de guarda, né? Que quase ninguém passa por ela para falar com o presidente. Será mesmo que esse modelo continua funcionando? Ele nunca funcionou, né? Só que agora muito menos. A gente precisa de líderes que sejam autênticos, de líderes que desenvolvam essas relações humanas. E o que traz bem-estar? Bem-estar na empresa não é a sala de descompressão. O que traz bem-estar não é o saco de boxe para você ir lá socar de vez em quando. Tem alguma coisa errada, né, inclusive, se isso está acontecendo. Não é a mesa de ping-pong, não é a cadeira de massagem. Não é isso que traz bem-estar para a gente. O que traz bem-estar para qualquer ser humano são as nossas relações. É a nossa produção de emoções positivas. Isso é orgânico. É como nós funcionamos. Ir contra isso significa ir contra a nossa natureza. Ir contra a nossa própria humanidade. Então, enquanto a liderança não cultivar relações de fato humanas no ambiente de trabalho, a gente não vai ter relações de qualidade, muito menos resultados de qualidade. O que acontece na maioria das empresas? A gente vê pessoas esgotadas, dando sangue pela organização, adoecendo e saindo. Daqui a pouco, a gente não vai conseguir substituir mais ninguém. Isso está faltando muito pouco para acontecer. Por quê? Está todo mundo adoecendo. Gente, falta muito pouco para isso acontecer. A próxima pandemia é de saúde mental. É a próxima pandemia. Se a gente não cuidar das nossas relações, todo mundo vai pifar e não vai ter ninguém para trabalhar. E a inteligência artificial não vai resolver isso. É engraçado, né? A gente ter que falar de algo que parece tão óbvio, né? Às vezes, de verdade, parece que é óbvio, mas não é. E olha só, 100% dos clientes são pessoas, certo? 100%. É ou não é? Mas olha que interessante. 100% dos funcionários são pessoas também. Ninguém vai contratar robô, tá? Ninguém vai contratar robô. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Isso é o nosso amigo Simon Sinek que fala. Por que será que a gente ainda está tão preocupado com a inteligência artificial? A gente precisa mudar o foco agora. A gente precisa colocar o nosso olhar. Eu estou dizendo para abandonar a inteligência artificial? Também isso não é possível, tá? Já era. Né? A gente já está imerso nisso e ela pode ser a nossa amiga. Mas a gente precisa colocar a nossa atenção agora na nossa humanidade. A gente precisa colocar nas nossas relações. E as pessoas, para elas serem realmente produtivas, elas precisam de relacionamentos humanos que sejam saudáveis. A nossa produtividade depende da nossa humanidade. E aí, como eu estava dizendo, a gente entende muito pouco de uma tecnologia, né, que não está em alta, que é a tecnologia humana. O que é tecnologia? O que é tecnologia? É uma ferramenta, algo para fazer alguma coisa, né? Um instrumento, né? Algo para... Ótimo, perfeito. Um lápis é uma tecnologia, exatamente. A linguagem é uma tecnologia, né? Mas olha só que interessante, né? A gente não entende como a nossa tecnologia funciona. A gente não entende como as nossas ferramentas funcionam, como os nossos recursos funcionam. A gente não entende como os nossos pensamentos são criados. A gente não entende como as nossas memórias são criadas. A gente não entende de onde vêm as nossas emoções. A gente não sabe, né, por que a gente se comporta do jeito que a gente se comporta. Por quê? Como que o comportamento humano é definido? Como que o comportamento humano acontece? Quais são os algoritmos que estão por trás dos nossos comportamentos? E é aqui que a gente precisa colocar a nossa atenção agora. Os algoritmos, eles são importantes, eles trazem dados incríveis para a gente, mas tem algoritmos também que precisam da nossa atenção, que são os nossos algoritmos. O que determina o meu comportamento? E aí, quando a gente não entende desses algoritmos, né, a gente não entende das habilidades que o mercado de trabalho está demandando da gente. Que, por um tempo, algumas pessoas ainda chamam de soft skills. Né? Eu nunca achei que são soft. Obrigada. Nunca achei que são habilidades leves.
né? Soft é algo fácil, não é? Ah, isso é soft. Gente, essas habilidades de verdade não são fáceis. Elas não são fáceis. E por isso que alguns pesquisadores, e eu gosto também desse nome, chamam de power skills, porque são habilidades de potência, são habilidades de força. E olha só, que habilidades são essas? E aí, quando a gente se preocupa demais com a inteligência artificial, a gente esquece que esse conjunto de habilidades, na verdade, é o que vai nos diferenciar dos robôs. É o que vai nos diferenciar da inteligência artificial. A inteligência artificial não tem flexibilidade. Ela é o que é. A inteligência artificial não sabe gerenciar conflitos produtivos, pelo menos ainda. Alguns dizem que vai saber. Não sabe construir vínculos, não tem compaixão. Não tem colaboração, porque não tem uma visão de longo prazo. Não tem adaptabilidade. E todas essas habilidades, elas são mais importantes do que o próprio conhecimento técnico. Todas. Já existe até uma tendência na mudança do currículo. Não sei se vocês já viram isso. O currículo, normalmente, vem com as nossas competências técnicas, né, as nossas formações, não vem primeiro? Né, o nosso currículo vem com as nossas formações. E depois vem com a nossa experiência, enfim. A tendência é fazer uma substituição disso. Primeiro, o nosso currículo vai trazer as informações daquilo que a gente é. E não daquilo que a gente conhece, mas do que a gente é, das nossas experiências de vida, de como a gente se comporta, dos nossos resultados. O nosso conhecimento, ele cada vez vai ficando mais obsoleto. Por quê? Porque a tecnologia está avançando de uma forma tão rápida que a gente não vai mesmo conseguir acompanhar essa evolução, né? Exatamente. E a maioria das pessoas, elas são contratadas pelo conhecimento e demitidas pelo comportamento. Comportamento é resultado de emoção. Olha aí de novo. Eu me comporto de acordo com a forma como eu me sinto. Então, comportamento é resultado de emoção, que é resultado das minhas relações, da qualidade das minhas relações. Eu estou terminando. E essas habilidades humanas são habilidades essenciais. Hoje, elas são essenciais. Teve um tempo que falar inglês era essencial. Gente, a minha massoterapeuta, ela é uma pessoa muito simples, e pelo amor de Deus, né? É só uma informação, tá? Ela é uma pessoa muito simples, ela não fala inglês, né? Ela não buscou, enfim, não teve oportunidade, depois não buscou falar inglês. Hoje ela se comunica com o mundo inteiro por meio de aplicativos. Eu acho fantástico. Ela não fala. Ela se comunica em inglês, francês e espanhol, que é nos congressos de estética que tem pelo mundo, e ela vai se conectando com as pessoas por meio de aplicativos que traduzem aqui, né? Traduzem a voz. Gente, traduzem a voz dela. Isso é muito incrível. Então, falar inglês, será que é uma habilidade essencial? Olha, daqui a pouco eu não sei, não. Né? Daqui a pouco eu não sei. Mas isso é só um exemplo bastante simples de entender, porque, na verdade, o que vai ser essencial daqui para frente são as nossas habilidades humanas. Essas, sim, serão essenciais. Sem essas habilidades, a gente não permanece no mercado. Então, a gente não precisa ter medo da inteligência artificial. A gente precisa ter medo de nós mesmos. É do nosso processo de falta de autoconhecimento, né, de autossabotagem, de síndrome de impostor. É disso que a gente precisa temer. A gente pode ter todos os recursos tecnológicos, mas se a gente não tiver as habilidades humanas, esses recursos eles serão em vão. Se a gente não tiver atitude, se a gente não tiver coragem. Coragem é habilidade humana. Coragem significa agir com o coração. Vulnerabilidade é habilidade humana. Sensibilidade é habilidade humana. Compaixão é habilidade humana. Então, a gente pode ter tudo isso disponível de recurso tecnológico, mas se a gente não souber utilizar, de nada vai adiantar. E tem uma frase que eu gosto muito, de um indiano, que ele diz assim: se você sabe remar um barco, você vai saber remar qualquer barco. Se você não sabe remar, mudar de barco não vai adiantar.
A gente precisa aprender a remar no mar das nossas emoções. A gente precisa aprender a remar no mar das nossas relações. E é isso que vai fazer a diferença para que qualquer empresa seja competitiva e para que qualquer profissional se mantenha no mercado de trabalho. Obrigada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Mesmo. Obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ele levantou a mão primeiro. Verusca, você falou sobre a questão de o currículo, como que ele se inverte, trazendo a perspectiva relacional, emocional, primeiro e a longo prazo. Hoje, sempre a gente busca por uma essência de validação. Então, por exemplo, você valida que você sabe Power BI com um certificado de um curso de Power BI ou talvez um teste que comprove aquilo. Como que você valida hoje que você é uma pessoa, por exemplo, que sabe gerir equipes de uma forma que é saudável e aquilo ali não é somente uma escrita, e é realmente uma... Ótima pergunta. Qual o seu nome? Diego, obrigada. A gente tem tecnologia para isso. A gente tem hoje assessments que me mostram claramente sobre as suas tendências de comportamento. Você pode me dizer na entrevista que você é um ótimo líder, mas eu tenho um assessment chamado Hogan, H-O-G-A-N. Esse assessment eu uso muito para coaching de executivos, de altos executivos, diretores, superintendentes e presidentes. E ele me traz um raio-x do presidente, por exemplo. Ele me traz um raio-x. Ele me traz os valores daquela pessoa, ele me traz quais são os comportamentos dela quando ela não está sob pressão e quais são os comportamentos dela quando ela está sob pressão. Não dá mais para esconder. Então, mesmo que, sei lá, você não me diga, ou que eu não consiga identificar na entrevista, eu tenho ferramenta. Olha aí a tecnologia ajudando a gente, né? Eu tenho tecnologia para isso. O DISC ele é bom, mas o Hogan é muito melhor. Eu gosto do DISC também, mas o Hogan, para alta liderança, ele é melhor. Que é onde o bicho pega, né? Onde os problemas geralmente estão ali, né? O DISC eu acho ele muito... Eu gosto, né? Trabalho um pouco com o DISC, assim. Eu sinto que, às vezes, ele é bem generoso. Exatamente. O Hogan ele é mais assertivo. Ele vai assim... Ele vai no detalhe. Ele tem as escalas de comportamento, de valores. É fantástico. Fantástico. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo painel. Obrigada. Eu tenho a impressão de que quando a gente analisa a ideia romântica da tecnologia, ela é sempre uma promessa, né? Uma promessa de que a gente vai trabalhar menos, uma promessa que a gente vai ter tempo para se relacionar entre as pessoas. Mas o que talvez a gente encare na prática é um grupo de pessoas preocupadas em manter os seus empregos. Você que lida com a alta liderança, você tocou num ponto no início que me deixou bastante curioso, que é com relação ao useless class. Como que a alta liderança está enxergando essa categoria? Você acha que é inevitável que vá existir uma useless class? E como que a gente vai lidar com isso, socialmente falando? Ótima pergunta. E o Yuval Harari está falando muito sobre isso já tem alguns anos, tá? Então, para quem quer saber mais, o Yuval é uma referência mundial e ele fala bastante sobre isso. Às vezes eu fico um pouco assustada com o que ele diz, mas eu acho que é importante entender o ponto de vista dele. A liderança não sabe disso. Olha que interessante. Né? Com os executivos, inclusive, que eu converso, eles não conhecem esse termo. E isso é preocupante, né? Porque eles não estão com o olhar onde precisa estar. Esse desenvolvimento dessas habilidades humanas ele é para ontem. Até o Fórum Econômico Mundial ele está adiantando essa tendência. Cada fórum eles adiantam. Aí eles chamam de habilidades do futuro, daqui 2 anos. Né? Então, quando a gente pensa em habilidade do futuro, antes a gente pensava em 10 anos. Aí isso começou a diminuir. Depois da pandemia, isso acelerou absurdamente. Então, essas habilidades elas precisam ser desenvolvidas agora. A alta liderança precisa ter consciência dessa possibilidade já, porque isso vai gerar um problema social que as empresas vão ter que lidar. O ESG, inclusive, é para isso. Né? Existe, né, o S de social justamente para cuidar do impacto que as empresas têm na sociedade. Então, a alta liderança ela precisa estar consciente dessa possibilidade. Eu acho que ainda dá tempo.
Eu acho que ainda dá tempo, né, de reverter essa situação. Mas é muito provável que, pensando na complexidade disso, porque isso envolve o quê? Aqueles 3 níveis que eu falei: o individual, o coletivo e o organizacional. Eu preciso ter consciência dessa possibilidade e buscar me desenvolver, né? A minha comunidade ou o meu time precisa ter consciência disso e buscar se desenvolver, e a minha organização também, na figura dos líderes dessa organização, né? Então, é bem complexo. É uma tendência, a gente não pode afirmar que isso vai acontecer, mas é uma tendência. Falou muito sobre a importância da gente começar pela alta liderança dentro desse processo. E, na verdade, quando a gente olha para as organizações, a gente vê muitas vezes que é onde tem menos essas habilidades desenvolvidas e cada vez menos os executivos dedicam agenda para isso, estão com a agenda voltada para outras coisas. E eu vejo um cenário um pouco complexo, até porque, por exemplo, esses executivos eles são demandados por conselhos que têm um nível de diversidade baixíssimo, em que aquilo pelo qual eles são cobrados tem muito mais a ver com o curto prazo do que o longo prazo, necessariamente, e cada vez menos envolvidos, assim, e esse walk the talk não funcionando de jeito nenhum. Assim. Então, que abordagens ou estratégias a gente pode ter para sensibilizar, de fato, essa alta liderança, para entender que dá dinheiro para poder discutir, inclusive, com o conselho, de que é isso que vai trazer resultado no final do dia? Ótima pergunta, ótima pergunta. Qual é o seu nome? Tamires. Tamires, obrigada. Eu gosto de uma abordagem que é relativamente simples para falar com alta liderança. Existem 3 pilares que mantêm o sucesso de qualquer organização: a estrutura que essa organização tem, a estratégia que eles definem e a cultura organizacional. Quando a gente pensa em estrutura e estratégia, a gente está pensando sobre o hardcore, digamos assim, né? O hardware da organização, né? Inclusive, tem muita gente que confunde missão e visão com cultura, sendo que missão e visão é estratégia. É visão de longo prazo, é a estratégia que vai ser aplicada, e tem uma confusão enorme sobre isso. Mas isso dá outra palestra, né? Agora, a cultura é sobre pessoas. Então, se eu não invisto nos 3 pilares que sustentam a organização, essa organização fica capenga. O que traz resultado para a organização é desenvolver os 3 pilares de sustentação: estrutura, estratégia e cultura. Eles entendem. Quando você fala isso para eles, eles entendem. E aí eles se sensibilizam, entendeu? Agora, a gente não pode levar, por exemplo, vamos falar sobre autoconhecimento. Nem vai por esse caminho, porque aí eles realmente não se sensibilizam. Agora, quando a gente fala dos 3 pilares de sustentação de sucesso de qualquer negócio, a gente traz, né, referências de mercado, aí eles se sensibilizam para o tema. Não porque eles são bonzinhos ou gostam de gente. Né? No começo não é por causa disso. Depois eles começam a se desenvolver. Mas no começo é porque eles não sabem mesmo. A liderança não tem referência. É uma coisa que eu costumo dizer. A liderança não tem referência do que é ser liderança. Não tem mesmo. No mercado, você encontra poucos bons líderes, pouquíssimos. Né? E aí, quando a gente começa a ajudá-los, né, eu faço muita mentoria executiva, quando eu começo a mostrar para eles que o caminho é a forma como eles se conectam com as pessoas, abre assim um horizonte que eu fico impressionada, porque para mim é óbvio. Né? E aí eles falam: nossa, mas dá resultado. As pessoas estão falando, elas estão mais produtivas, elas estão mais criativas. Sabe? Eu tive um diretor um outro dia, de uma grande empresa, que ele, de TI, inclusive, é um diretor de TI. E ele começou a fazer eu orientei ele a fazer check-in e check-out nas reuniões. O que isso significa? Quando a reunião começa, você pergunta como está todo mundo. Né? Como todo mundo chega para aquela reunião, inclusive como vocês estão se sentindo. E quando a reunião termina, fazer o check-out da reunião, como é que vocês saem dessa reunião? Ele descobriu que o filho de um colaborador dele tentou suicídio. E aquele funcionário dele estava em depressão por causa da saúde mental do filho. Por causa desse check-in e desse check-out, ele conseguiu se conectar com esse colaborador, que era um gerente sênior, né? Não é qualquer colaborador, digamos assim. Era um gerente sênior que estava em sofrimento, não estava tendo resultados por causa do sofrimento emocional dele. Eles conseguiram encaminhar para o tratamento psicológico, que fazia parte do convênio da empresa, e o clima de trabalho mudou. E ele me mostrou que a equipe teve um ganho de 20% de eficiência. Ele me mostrou os indicadores. Então, é sobre isso. Né? Quando eu falo, tudo isso aqui é sobre isso. Eu até acho que, em função dessa conexão que ele fez com os funcionários, todos os sentidos. Isso, exatamente. Por isso é que assim, eu sou relevante a partir desse olhar para essa pessoa. Eu sou importante. Ele se importa comigo. E, gente, pode ter o crachá que for na empresa.
Isso, eu acabei me especializando muito em alta liderança, né? E no começo eu confesso que eu tinha receio, assim, sabe? Eu falava, né? Eles são tão grandes, né? Parecem, né? Mas eles são tão frágeis quanto qualquer outra pessoa. Eles são tão vulneráveis quanto qualquer outra pessoa. E eles precisam de ajuda como qualquer outro ser humano. E aí, quando você abre essa porta, já era, sabe? O desenvolvimento é certo. Obrigada, gente. Eu tô aqui, ó. Obrigada. Eu tô nas redes sociais, então me deem oi lá. Se tiver qualquer pergunta, eu vou responder.